Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje está no capítulo 4, Europa, um continente de contrastes. Nós vamos dar continuação na página 51, certo? E iniciamos hoje oficialmente a nossa segunda unidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro tópico não, né? O tópico onde a gente parou é relevo e hidrografia do continente europeu. Então, a maior parte do relevo europeu é constituído por planícies, certo? Mas ele se divide em três tipos, o relevo. Então, nós temos os planaltos, ou os maciços antigos, né, que são montanhas muito antigas, que ficam na parte norte e leste da Europa. Nós temos as planícies centrais, que são áreas férteis, que estão situadas ali na região central do continente. E nós temos as cordilheiras recentes, ou os dobramentos modernos, né, que são montanhas jovens, com altitudes elevadas, que estão situadas aí na parte sul do continente europeu. Aí eu trouxe aí um mapa para vocês verem, né, do relevo do continente europeu. Então, a gente tem aí exemplos, né? Exemplos de planaltos. Deixa eu marcar aqui com a canetinha para vocês. Exemplos de planaltos. Nós temos aí os Montes Urais. Tá aqui, ó, Montes Urais. Nós temos também os Alpes escandinavos, certo? Nas planícies centrais aí, a gente tem, né, a planície da Panônia. Essa região aqui, ó, toda a região do planície central. Nos dobramentos modernos, nós temos os Pirineus, os Apeninos e os Balcãs, como exemplos de montanhas aí elevadas e jovens, né, que são os dobramentos modernos, ou as cordilheiras recentes, também pode ser chamada assim. A maior parte do território europeu é constituída de planícies e planaltos sedimentares erodidos que dominam a região central, indo do norte da França até as planícies da Rússia. Há também, né, em razão aí dessa formação geológica na porção sul do continente, ela é muito sujeita então a tectonismo, a terremotos, a vulcanismo, que ainda apresenta vulcões em atividade, como exemplo aí o vulcão Etna, na Cilícia. Olha só que coisa linda. Às vezes ele entra em erupção, né? Ele acorda. Tem também a presença aí de águas termais, como geysers, né? Que são águas que jorram, né, do interior da Terra. E esses geysers são utilizados aí para geração de energia, para aquecimento de casas, para estufas, certo? Também pode possibilitar a produção agrícola. Temos também no continente europeu as depressões. Aí eu trouxe aí essa figura primeiro para a gente entender o que é uma depressão, certo? Aí você tem aí uma formação de relevo, né? Montanha, planalto, planície. E tem aí dois tipos de depressão. Depressão relativa e depressão absoluta. O que seria uma depressão relativa? Uma depressão relativa é aquela que está em regiões, né? Situada entre regiões mais elevadas, porém, ela está acima do nível do mar, certo? Já uma depressão absoluta, ela está, né, situada em entre regiões mais elevadas, porém, ela está abaixo do nível do mar. Então, é uma depressão absoluta. Qual é o exemplo disso na Europa? A Holanda, que também é chamada de Países Baixos.
A Holanda é uma depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar e precisou ser feito vários projetos de engenharia, né, para drenagem, né, para que não haja o risco de, em qualquer evento, há uma inundação, né, dessas cidades da Holanda, certo? E quanto à hidrografia aí da Europa. Quanto à hidrografia, as planícies da Europa são atravessadas por importantes rios navegáveis. Quais são eles? O Volga, o Danúbio, o Reno, o Sena, o Tamisa e o Tejo. Então, olha aí a foto do rio Volga. O rio Volga corta a Rússia e é o mais extenso rio europeu. Temos também o rio Danúbio, que banha terras da Alemanha, da Áustria, da Hungria, da Croácia, das repúblicas Sérvia e Montenegro, Bulgária, Romênia e Ucrânia. O rio Reno se origina nos Alpes e divide a França da Alemanha. E aí eu trouxe só esses 3 exemplos aí, mas também tem o rio Sena, né, que banha Paris, tem o rio Tamisa, que corta Londres, tem o rio Tejo, que atravessa a Península Ibérica e passa por Lisboa. O clima e as paisagens. Na Europa, predominam os climas temperados, parcialmente ocasionados pela posição geográfica do continente, ao norte do Trópico de Câncer e próximo ao Círculo Polar Ártico. Então, se você lembrar, pena que eu não coloquei aqui uma fotografia do globo terrestre, né? Mas vamos lá, vou desenhar aqui. Peraí, tá muito feio, deixa eu desenhar de novo. Tá aqui o nosso globo terrestre. E a gente tem os principais paralelos da Terra, a linha do Equador, que divide em hemisfério norte e sul, certo? Aí a gente tem o Trópico de Câncer e aqui em cima o Círculo Polar Ártico. Então, é essa região aqui, ó, que predomina o clima temperado. Por isso que o clima predominante na Europa é o temperado, porque ela está situada justamente nessa região. Temos aí um mapinha, né, dos climas, e se você observar na legenda, o clima temperado é na cor amarela e é o que predomina na maior parte aí do território europeu. Temos aí o clima oceânico também, clima mediterrâneo, aí nos países aí da Península Ibérica, da Itália, da Grécia. Clima polar, que está concentrado lá na porção norte, certo? Porque é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Aí passa aí, então, pela Rússia, pela Finlândia, pela Suécia, pela Noruega, certo? E também temos o clima de alta montanha. Vamos agora observar aqui esse mapa da vegetação, observando então cada porção, né? Cada tipo climático que a gente vai encontrar. Então, em regiões de clima temperado, nós vamos encontrar aí a vegetação do tipo coníferas, certo? Observando esse mapa aqui de um modo mais geral, ó, a tundra nas regiões polares da Europa, a tundra, a floresta boreal, que é essa corzinha aqui mais clara, a floresta temperada, onde predomina o clima temperado, né? A vegetação mediterrânea, e aqui são as estepes e pradarias, que é uma parte mais seca, né, da Europa. Então, vamos lá. Floresta de coníferas. Ela tá, né, a gente encontra em áreas de clima temperado,
São árvores caducifoliadas, ou seja, árvores com folhas em formatos de agulhas. E a que representa mais esse tipo de floresta são os pinheiros, né? Que tem as suas folhinhas acicofoliadas, né? Pontiagudas, em forminhas de agulhas, justamente para quando vem esse clima mais frio, onde há uma queda, uma precipitação maior de neve, certo? Possa facilitar o caimento dessa neve e assim possibilitar que essa árvore ela sobreviva durante o inverno mais rigoroso, certo? Nós temos aí também as estepes e as pradarias, né? Que vão se formar em regiões de clima semiárido da Europa. É um clima semiárido diferente do semiárido que a gente tem aqui do Nordeste, certo, pessoal? Porque ainda, em relação ao que a gente tem aqui no Nordeste, ainda são regiões frias, né? Devido à posição geográfica. Mas onde é que se localiza na Europa ali? Entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, certo? Quais são as médias de temperatura, né? 22 graus no verão e 1 grau Celsius no inverno. Mas mesmo assim é considerado clima semiárido, mas de regiões frias. E a formação vegetal, então, são as estepes, né? Que são as plantas rasteiras, os campos, as gramíneas, certo? Essa é a região de pradarias. Vegetação mediterrânea, pessoal. Onde é que a gente vai encontrar? Nas áreas de clima mediterrâneo, que vai ser seco no verão, chuvoso no inverno, e está ali na vizinhança ali do mar Mediterrâneo, certo? No extremo sul. A média térmica, 20 graus Celsius. Qual é a região? Quais são os países que abrangem essa região? Itália, Grécia, Portugal, Espanha, o sul da França, certo? Quais são as características, então, dessa vegetação? É uma vegetação do tipo arbustiva, como a gente observa aí nessa foto, certo? Também é composta aí pelos maquis, que são comuns em locais de solo arenoso, moitas, pequenos carvalhos, alecrim, os garrigues, que são comuns em terrenos calcários. Essa é a vegetação do tipo mediterrânea. Temos também a tundra, que é presente no clima polar, onde se localiza ali ao norte, né, da Europa, nas vizinhanças ali do Oceano Glacial Ártico. Apresenta um inverno longo e rigoroso, a média térmica menos 18 graus Celsius no mês de janeiro. Tem aí um verão curto que dura 2 meses e a média térmica é de 9 graus Celsius, certo? Então, quais são a vegetação aí, as características da tundra? É uma vegetação rasteira que suporta temperaturas muito baixas, solos gelados quase o ano todo, e ela está presente aonde? Na Noruega, na Suécia e na Finlândia. Também tem a floresta boreal, né, que eu acabei não colocando foto aí, mas aí predominam também as coníferas, né, os pinheiros. E o que é que eu quero que vocês façam? Nós já concluímos, então... não, ainda falta problemas ambientais e população europeia, os refugiados, para não misturar com essa parte aí dos climas e de vegetação, a gente vai ver na próxima sexta. Eu quero que vocês respondam no livro didático de vocês, nas páginas 62 a 64, do primeiro ao oitavo, e me entreguem ainda hoje até às 17 horas, tá certo? Para a gente manter, então, o controle dessas atividades, criar uma rotina. Qualquer dúvida, tira hoje no dia de geografia, não deixa para tirar dúvida de geografia no dia de português, no dia de matemática. Cada dúvida deve ser tirada no dia da sua aula, tá certo? Então, pessoal, boa semana, Deus abençoe, guarde vocês, livre vocês do mal.
que a gente volte logo para as nossas aulas na escola. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês.